menino ou é menina? Vocês já perceberam que essa pergunta nos atravessa antes mesmo da gente nascer? Como se só existissem duas possibilidades de existir, a masculina e a feminina. Nos reduzindo a corpos biológicos e desconsiderando qualquer outra forma de experienciar a vida. Um ritual social que reforça essa binaridade é o famoso chá revelação, que ganhou muita força a partir de 2008, quando uma americana compartilhou em suas redes sociais uma festa onde revelava o sexo biológico do seu filho. E vamos racionalizar um pouquinho sobre esse ritual? Basicamente, se trata de uma festa onde, por meio de um alimento, encenação, enfim, se revela o sexo biológico da criança. Se menino, a cor é atrelada à cor azul. Se menina, a cor é atrelado o sexo é atrelado à cor rosa. E vocês podem estar se perguntando, qual que é o problema disso? Nós somos mais, né? Qual que é o problema? Eles estão ali apenas revelando o que o ultrassom já vai mostrar. O problema disso é que somos mais do que o nosso sexo biológico. E eu sou a prova viva disso. Porque se em 1989, ano em que eu nasci, os meus pais tivessem aderido a esse ritual social, certamente eles teriam mais uma frustração para a coleção. Estão vendo essa menininha na tela? Fofa, né? Ela no ultrassom foi definida como uma menina. Durante a infância e adolescência, cresceu como uma menina. Durante a vida adulta, tentou ser uma menina. Mas hoje ela finalmente encontrou o homem que sempre foi. Eu nasci como Gabriela, filha de um casal interracial, e cresci no Grajaú, periferia de São Paulo. E em nenhum momento me perguntaram se eu queria ser Gabriela. Não pelo nome, que pessoalmente eu acho lindo, mas porque ser Gabriela significava corresponder certas expectativas sociais. Expectativas essas, criadas e alimentadas pelos meus pais, mas também nutridas e reforçadas pela sociedade. Aqui peço licença para parafrasear a professora Letícia Nascimento. Apesar das dores, sempre tive respiros e prazeres clandestinos de uma infância transviada. No meu caso, transmasculina. Isso quer dizer que, mesmo vivendo em uma sociedade carregada de estereótipos, isso é, antes mesmo da gente nascer, nos atrelam ao feminino e nos entregam aqueles objetos, sabe? Aquele clássico combo. Brinquedinho de cozinha, a boneca, enfim. Então, mesmo que eu viva nessa sociedade estereotipada e que nos atrela símbolos do feminino, eu encontrava formas de nutrir o masculino dentro e fora de mim. Durante a minha adolescência, eu achei que a dissidência do feminino era explicado pela minha sexualidade. E aqui tem mais um dos perigos do estereótipo e da falta de referência. Porque desde quando a gente nasce, somos colocados em caixas. E mesmo quando a gente não cabe nessas caixas, buscamos outras caixas para nos sentirmos parte de algo ou de algum grupo. O meu grupo, no caso, era LGBT+, principalmente contemplado pela letra L de lésbica. Ser lésbica realmente respondia ao meu desejo afetivo sexual por mulheres. Mas não respondia ao fato de eu não conseguir me olhar no espelho e de não me sentir eu mesmo. Ixi. Ser lésbica fazia com que eu me sentisse parte de um determinado grupo, mas não respondia ao fato de eu sentir um vazio dentro de mim. Durante a vida adulta, eu realmente tentei muito ser Gabriela. Eu tentei ao máximo ser Gabriela. Mas algo não fazia tanto sentido para mim. Isso porque, naquela época, ser uma pessoa trans travesti era praticamente estar fadada à marginalização ou à falta de afeto.
Poucas eram as nossas referências que assumiam um cargo de liderança ou que tinham um afeto ali. Essa minha impressão se reforçava principalmente pelo fato de eu ter que esconder a minha sexualidade dentro do ambiente de trabalho. E isso não é uma realidade do passado, isso acontece ainda hoje. Quase 70% das pessoas LGBTI+, segundo uma pesquisa da Mind Miners com a Safe Space, escondem ou já esconderam a sexualidade no ambiente de trabalho por medo de sofrer discriminação. E se ao se assumirem LGBTI+, 55% já ouviram ou são vítimas de discriminação. Como eu disse para vocês, eu realmente tentei ser Gabriela. Eu tentei muito, o tempo todo ser Gabriela. Mas algo estava faltando ali. Ora eu achava que era o cabelo, ora eu achava que era a roupa, ora eu achava que era o corpo. Era como se nada fizesse sentido. Era como se faltasse uma peça nesse quebra-cabeça da vida. Em determinado momento, esse vazio foi crescendo. O espaço da dor foi me consumindo. A solidão foi aumentando e a minha alegria sumindo. A dor era tão grande e tão forte e me consumia tanto, desde a minha alma até o meu corpo, que eu achei que a única forma de acabar com ela era também acabando com a minha vida. Vocês sentiram esse silêncio? Ele poderia ser o silêncio da minha ausência. Infelizmente, o que aconteceu comigo não é algo raro e atravessa a vivência de muitas pessoas trans e travestis em todo o país. Segundo uma pesquisa realizada pela ANTRA, 42% da população trans já tentou suicídio. E mais de 85% dos homens trans pensaram em suicídio ou tentaram com ato. Quando eu saí do hospital, eu percebi que alguma coisa precisava mudar para eu querer estar aqui, para eu querer estar vivo. E aqui eu quero reforçar a importância da representatividade. Quando eu saí ali, naquele momento ainda deprimido, estava reprisando em alguns canais a novela Força do Querer, onde o personagem Ivan, ainda conhecido como Ivana, no começo, passava por coisas que eu me identifiquei. Eu olhei para o Ivan e encontrei algumas respostas para os meus conflitos. Eu olhei para o Ivan e percebi, caramba, eu não estou sozinho nessa. Existe uma história que se atravessa por uma mesma vivência. A partir daquela cena da novela, eu consegui procurar algumas outras referências trans e travestis da sociedade, como Giovanna Eliodoro, Gabi Van, Bernardo Assis, outras pessoas. E aí deu quase um alívio, sabe? Como se eu falasse, é aqui. Tudo fez sentido. Tudo que eu passei, eu senti, tinha uma resposta. A partir daquele momento, eu quase que me despedi da Gabriela, agradecendo ela, mas entendendo que a partir daquele momento eu precisava ser Gabriel para continuar vivo. Foi numa manhã qualquer, e foi exatamente desse jeito, que ainda deprimido, obviamente, eu levantei, fui até a sala, olhei para minha esposa e disse, eu preciso ser quem eu sou. Eu preciso ser o Gabriel. A partir desse momento, eu me despedi da identidade que a sociedade criou para mim e me reconheci e aceitei aquela identidade que eu iria construir. Ser Gabriel não é uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa fácil me reconhecer. Mas é todos os dias afirmar e reafirmar a minha existência na sociedade. Se a gente vive numa sociedade que é carregada de estereótipos e que ao nascer vincula o nosso gênero ao nosso sexo biológico, ser Gabriel
significa praticamente hackear o sistema e reafirmar a minha existência. Esse encontro meu comigo mesmo não foi algo que só gerou uma transformação na minha vida, mas também fez com que eu me encontrasse um propósito, o de construir uma sociedade onde a gente não precisa esperar 30 anos para ser quem nós somos. Esse propósito me fez com que eu me preparasse para uma cadeira de liderança, porque a gente sabe que são nessas posições que as decisões são tomadas, e assumisse a posição de diretor executivo da TODES, uma organização sem fins lucrativos que trabalha com a inclusão de pessoas LGBTI+ na sociedade, me tornando uma das poucas altas lideranças negras e trans do mundo. E isso não é algo que me deixa feliz, né, uma conquista pessoal, mas também é algo que representa esperança, abre portas para as outras pessoas como eu. Ser uma alta liderança executiva trans e negra possibilita que eu contribua com projetos como o Respeito à Minha Identidade, que só no ano de 2023 vai retificar o nome de mais de 750 pessoas trans e travestis no Brasil. É articular financiamento privado e público para investir no empreendedorismo LGBTI+, principalmente trans e travesti, que é uma forma de hackear o sistema e se sustentar nessa sociedade. Esse encontro meu, comigo mesmo e com o meu propósito, não só transforma a minha vida, mas transforma outras milhares de vidas. Judith Butler afirma: existe uma maneira de categorizar os corpos? O que as categorias nos dizem? As categorias nos dizem mais sobre a necessidade de categorizar os corpos do que sobre os próprios corpos. E se ao invés de chá revelação, nós celebrássemos a vida e a potência de viver? E se ao invés de rotularmos as pessoas, a gente construísse ambientes mais plurais, mais significativos e que permitisse as pessoas explorarem quem elas são? Esse encontro entre o Gabriel e a Gabriela, de fato, foi um combinado de possibilidades, privilégios e acaso. Mas quantas são as pessoas que vão ficar pelo caminho? Ou que ficaram pelo caminho? Quantas são as pessoas que nem puderam questionar a sua própria identidade? Ou que tentam se adaptar a algo que não são? A verdade é que, enquanto vincularmos gênero a sexo biológico, vamos estar limitando conexões potentes que geram transformação por meio do movimento. Obrigado. Obrigado.